foi de comum acerto. O Baby estava desde a semana passada pedindo um encontro, principalmente com o Crespo e com o Muricy Ramalho. A diretoria demorou para atender, porque de fato o clima não tá bom, não entre o Baby e o Casares. O Baby e o Casares têm uma ótima relação, não é tão cordial igual as pessoas pensam, para mim não usar outros tipos de termos aqui, acusações que eles fazem contra a torcida independente, contra o Baby, enfim, coisas que nem cabe eu ficar citando aqui, porque realmente não tem provas, não tem nada. Existe uma falsa impressão das pessoas, né, sobre o que são as torcidas organizadas hoje em dia. As torcidas organizadas hoje em dia são instituições como o CNPJ que faturam muito com venda de material, com carnaval, com festa, com caravanas para ir ver jogos. Elas realmente não precisam mais da cumplicidade dos clubes, né? Entenda-se como doação, entenda-se como dinheiro mesmo, né? Em qualquer viés que seja, positivo ou negativo, elas não precisam mais disso, né? Então, as torcidas organizadas de grandes clubes, de clubes gigantes como São Paulo, elas se sobrevivem, elas são autossustentáveis. Se tem algum tipo de benesses aí, isso aí, cara, cabe quem tem que investigar com mais profundidade isso é o Ministério Público, e mesmo assim, né, as autoridades, a polícia, e mesmo assim, convenhamos também, né, não é nenhum tipo de crime. Pode ser imoral, mas não é ilegal, né? Tiramos esse elefante da sala, né? Então, tá, vamos continuar. O Baby, de fato, ele tem uma relação boa com o Casares. Não é nada de outro mundo, né? Virando a página do caderninho aqui para ler direitinho. Tô fazendo roteiro agora, hein? Mas realmente as críticas que ele fez, e a gente tem um vídeo aqui no canal há algum tempo acho que já faz um mês e pouco, quando começou-se a derrocada com o Zubeldia ali, o São Paulo acumulando maus resultados, né? E o Baby gravando um vídeo mais pistola do que o outro, né? Depois dos jogos, né? Quase todos eles estão aqui no nosso canal. A gente é um dos poucos veículos que dá muito espaço aí pro Baby, pra torcida independente, pro André lá da Dragões. Enfim, a gente trata as torcidas organizadas realmente como uma parte vital da estrutura do clube de futebol, como de fato elas o são. Né? Não adianta ficar ignorar a existência dos caras ou só marginalizá-los. Eles estão lá, eles funcionam lá, eles têm CNPJ, eles participam da vida política do clube. Aqui a gente tem vários vídeos de análise aprofundando um pouco essa relação, o quanto que as torcidas organizadas do São Paulo nos últimos tempos têm entrado na política do clube, têm passado a frequentar mais o clube. Era algo inimaginável alguns anos atrás, né? Numa estrutura de clube, né? De política de clube que tem o São Paulo, diferente dos rivais, principalmente o Corinthians, né? Onde isso sempre foi, de certa maneira, é, premissa, né? Até porque a torcida organizada, a principal torcida organizada dos caras surge com essa vertente de ser um grupo político mesmo, de oposição ao presidente, enfim. Vou ficar aqui me alongando muito, mas o fato é que essa relação vem tendo mudanças estruturalmente, né, do São Paulo, da torcida independente, na Dragões da Real, com eleição de conselheiros, é, é, integrando o quadro associativo, e o Baby é uma figura muito central nisso tudo. Ele nunca escondeu que ele tem um plano de virar presidente do São Paulo, né? É um plano dele pessoal, de ser o primeiro cara aí de torcida organizada, por mais que o Casares fala que foi de torcida organizada, o Casares foi da TUSP, né? Que é uma finada torcida do São Paulo e era meio que a torcida oficial. Essa sim, ganhando tudo, né? Não à toa o nome da torcida é independente, porque é o grupo que surge como oposição à relação de promiscuidade que a TUSP tinha com a diretoria do São Paulo, finada a TUSP, né, falecida a TUSP. Um abraço pro Arnaldo, não sei se está vivo ainda. Foi durante anos o presidente da TUSP, era uma figura mitológica ali na arquibancada do Morumbi nos anos 70, 80, 90. Né? Ele conseguiu ainda separar um pouco, né, esse viés oficialesco que a TUSP tinha, né, mas infelizmente a torcida acabou. Né? A torcida acabou. Mas a TUSP tinha um grupo político muito forte dentro de São Paulo, chegaram a eleger conselheiros. Na eleição do, onde o Juvenal Juvencio ganha a primeira vez em 87, né? Se a minha memória não estiver estragada, 88, 87, né?
Essa parte eu não anotei. Foi a última vez, até essa última eleição agora, na virada aí na eleição onde o Casares foi reeleito, né? Na verdade, começo do ano passado, onde membros de torcida organizada tinham sido eleitos para o Conselho Deliberativo de São Paulo. E nessa eleição foram eleitos lá alguns membros da Dragões da Real e gente ligada à Independente. Então, por que eu dei toda essa volta? Para explicar um pouco para você o cenário, né? Porque o Baby sabe o que fala, sabe o tom que fala e sabe para quem ele fala. Ele não é um porra louca, né? Que pega um microfone, grava um vídeo falando um monte de groselha e incitando, sei lá, o que quer que for. Ele sabe o discurso dele. O discurso dele é muito bem afiado. E dentro desse discurso dele afiado, ele rompeu relações ali com a diretoria de futebol de São Paulo, principalmente na figura do Carlos Belmonte, que é opositor declarado. Tem coisas políticas aí por trás, sim, porque o grupo político do Carlos Belmonte basicamente abriu diversas sindicâncias contra membros da Independente que se tornaram sócias do clube, tentou barrar algumas candidaturas de gente ligada à Independente para o Conselho Deliberativo, né? Essa é uma pauta que é muito forte lá no social do São Paulo, né? Sempre com viés preconceituoso contra os integrantes de organizada, é importante a gente deixar isso claro. Então existia ali um acordo tácito de cumplicidade, né, entre a Independente e o Belmonte, que com os maus resultados, com a falta de título do ano passado e o desmonte do time esse ano, a luta contra o rebaixamento foi pro buraco, acabou, né, não tem. E pegou muito mal pro Baby, não que ele esteja se importando, né, mas vamos usar um termo aqui. Pegou muito mal para ele o fato dele ter citado numa entrevista, agora não me recordo se foi numa live, numa entrevista, ter elogiado o Marco Aurélio Cunha, né? O Marco Aurélio Cunha, assim, porque ali foi um marco, porque a torcida independente sempre passou a virar opositora do Marco Aurélio Cunha dentro do São Paulo, né? Por todas aquelas questões dele ter cantado o hino do Santos, dele ter trabalhado em outros clubes, enfim. E ali foi uma sinalização de que, tipo, olha, cara, se for, a gente te odeia tanto, né, da Independente pro Belmonte, né, a gente odeia tanto você, que a gente é capaz de elogiar o Mac, né, foi o que aconteceu. E aí, por conta disso, acertou-se esses detalhes para essa reunião de hoje, de não acontecer de qualquer jeito, de ter um certo cuidado, de organizar melhor como que seria, de evitar a presença do Belmonte lá, do Chapecó lá, do Nelsinho lá, né? Foi muito categórico, a gente quer falar com o Muricy. Se tiver que falar com alguém da diretoria de futebol, a gente que vai falar com o Muricy. A gente vai falar com o Belmonte, a gente não gosta do Belmonte, ponto final. Então por isso que demorou tanto, tá? Porque o Crespo falou que conversaria numa boa e o elenco também não viu problemas. Ninguém também é louco. E não estou falando aqui em sentido de... A gente tem que ficar explicando, né? Dando um monte de ressalva, né? Porque as pessoas sempre pensam coisas ruins, né? Só pensam coisas ruins quando você fala o nome torcida organizada. Né? Mas a ressalva era muito mais no sentido de, pô, o time tá na merda, né? O time tá na crise, tá aí perdendo um monte de jogo, tá brigando contra o rebaixamento. Pra que a gente vai arrumar caô com os caras? Pra que a gente vai romper com o único foco de apoio concreto que a gente tem, que são as torcidas organizadas do São Paulo, que cantam o jogo inteiro, que desde o fim da pandemia carregam esse time nas costas, junto com o torcedor comum, é verdade, mas via de regra o pulmão de um estádio é a torcida organizada. Então, para que arrumar briga, né? Vamos conversar, vamos ver o que esses caras têm para falar. Então. São Paulo.